Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Esse podcast é o Ágil nas Trincheiras, um podcast onde a gente entrevista pessoas que estão colocando gestão ágil no dia a dia dos seus projetos, que estão nas trincheiras dos projetos da gestão ágil. E aqui a gente vai conversar com uma profissional que começou com a gente na gestão ágil e hoje já está aí experiente, já está num cargo. Eu vou deixar ela contar para vocês a experiência dela. E junto comigo, para conversar com essa convidada, está o Denis Pedro. Fala aí, Denis. Fala, galera. Beleza. E quem a gente vai conversar hoje é a Kátia Halpe. A Kátia, ela hoje é Agile Coach na TOTUS, mas ela não começou como Agile Coach, né, Kátia? Quer contar um pouquinho da sua história, se apresentar para o público e contar um pouquinho da sua história? Claro, conto sim. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, então, como o Denison falou, né, eu sou a Kátia, hoje eu estou aí com o papel de Agile Coach na TOTS, e comecei aí no ágil graças a essa dupla aí, né, Denis e Denison. Eu sou da carreira técnica, né, sou da área de ciência da computação, enfim, então tenho aí alguns longos anos aí de experiência em TI, trabalhei muito tempo lá com gerenciamento de projeto, waterfall e tal, e daí chegou o momento que a gente começa a trabalhar com ágil sem saber que está trabalhando com ágil, né, até aí pela pressão do mercado e tal. E aí foi quando eu comecei lá em 2017 a ir atrás do ágil, queria entender mais aí sobre Scrum, comecei a estudar e ler mais a respeito, e daí foi quando então eu cheguei aí na MindMaster, né. E a partir daí, então, me cadastrei aí com vocês e fiz aí o curso para Scrum Master. E Bacana. aí, na época, eu achava que eu era Scrum Master, mas eu descobri que não era. Deixa eu entender, você já estava trabalhando com o Scrum ou com alguma coisa, mas era uma Isso, é que coisa eu importante? trabalhava com gerenciamento de projetos, né, na empresa que eu Bacana. trabalhava na época, e aí a gente começou a aplicar algumas coisas de conceitos de ágil dentro dos projetos, e daí mudamos lá o nome, ao invés de gerente de projeto, eu era Scrum Master. Então você fez a transição para o ágil nesse período. Então você tocava projetos ali em waterfall, Sim, Kafka, sim. tal. Não, tive bastante experiência e bastante anos lá tocando o projeto os Doeu projetos. muito essa transição, Kátia? Olha, como ela foi, um pouquinho suave, é uma coisa que eu já lia muito, assim, e o gerenciamento de projetos waterfall, ele já não batia muito com o dia a dia, né, era muito boas práticas lá, mas uma teoria que a gente não conseguia seguir na prática, então e o ágil, daí ele começou a entrar mais na nossa realidade, né. Daí foi quando eu e o grupo lá que trabalhava na época de gerente de projetos, a gente começou então vamos começar a olhar para o Scrum, vamos olhar para o ágil, e aí, enfim, começou então todo o estudo, né, para entender mesmo o que é o Scrum, então fiz aí toda a capacitação aí com vocês, entendi, consegui, ensinar os colegas. Meu início de carreira, lá atrás, eu fui professora de TI ali, de algumas disciplinas aí de curso técnico de TI, então sempre gostei muito de ensinar, então eu fui, aprendi com vocês e consegui replicar ali internamente na empresa que eu Que trabalhava. bacana, que bacana. Isso. E aí foi muito bom, assim, daí para mudar, né, realmente a conseguir mudar de fato, né, do tradicional para o ágil, acabou que eu tive que sair da empresa que eu estava. Sério, não conseguiu mudar lá. Não, lá era um pouco diferente, assim, os projetos, enfim, e aí acabei saindo de lá. E aí na Mas, época eu ó, fiz oi. mas você tocou num ponto interessante, que você comentou, né, você estava numa empresa, era tradicional, você não conseguiu mudar ali, mas o fato de você estar aprendendo sobre gestão ágil, ter se especializado em Scrum, no caso, né, você tirou Uhum. até a certificação, Isso. mais pra frente a gente fala um pouquinho mais sobre a certificação, mas Tá. você tirou a certificação em Scrum Master, você acredita que isso te ajudou a poder arrumar essa outra oportunidade em Nossa, outro lugar? foi assim o divisor de águas mesmo, né, daí na época, que eu saí dessa empresa, que daí eu fui mesmo para o mercado, comecei a procurar outras oportunidades aí, é uma empresa que realmente ela estava num momento, assim, que estava mudando um pouco o quadro de funcionários e eu realmente não estava mais me encaixando na forma de trabalho, né. Que legal. Então eu fui para o mercado e daí eu aproveitei, daí fiquei um tempo ali, alguns meses desempregada,
E aí aproveitei esse momento para me focar, né, daí foi quando eu, refiz ali todo o curso com vocês, comecei a fazer simulados para focar para certificação e fiz a certificação, né, consegui fazer ali a PSM1, foi Bacana. ali Quanto tempo você acha que não sei se você vai Oi? lembrar isso, né? Você lembra quanto tempo você demorou para tirar? Quando você falou, não, agora eu vou tirar a certificação. Começou a estudar? Olha, eu fiz ali 1 mês, eu não estava, né, na época trabalhando, e eu fiz ali um planinho de estudo de 1 mês, né, eu já tinha, né, feito o curso, então já sabia ali mais ou menos, tinha sempre anotado ali muitos macetes, muitas dicas de vocês e já entendi o que que eu ia precisar estudar. E aí eu fiz um plano de estudo de 1 mês, aí todos os dias eu estudava uma parte, e aí então fiz o agendamento aí da prova, né. Legal. E E passou de primeira. passei de primeira. Que legal. Como é que é a sensação, Kátia, a hora que você vê o certificado com o teu nome lá, Ah, assim? é Conta pra nós. muito bom, assim, É bom demais, né? é bom demais, assim. E foi quando eu comecei a também, até pra minha carreira também comecei a valorizar mais isso, sabe, de ser um profissional certificado, né, mostrar que realmente além de conhecer, de entender os conceitos da prática, né, o interesse, né, o valor aí da certificação. Você acha que foi isso que te abriu portas novas, profissionalmente É. falando? E aí quando eu na época, né, eu estava procurando, com certeza, assim, quando eu coloquei no meu LinkedIn, assim, que estava certificado, daí já começava a vir Bacana, oportunidades, sabe, daí começou muito já a bom. surgir, foi muito bacana, por isso que eu digo que foi o divisor mesmo, assim. E aí foi quando eu disse tanto que eu tinha dúvida: "Ah, será que eu vou ter que voltar a trabalhar com gerenciamento de projetos tradicional ou eu vou conseguir entrar no ágil?" Eu não queria Seu pior mais pesadelo, né? isso, eu não queria mais, mas também a gente não pode se dar o luxo aí de ficar, Claro. né, tempo demais desempregado. E porque daí as empresas que entravam em contato comigo acabavam: "Ah, ok, tu tem certificação, mas e quanto tempo tu tem de experiência?" Daí quando eu começava a falar da experiência que eu tinha, como eu falei para vocês, eu achava que era Scrum Aham. Master, não é o que uma fábrica de software, né, na prática fazia. Então eu tive no início sim, um pouco de dificuldade em função de ter a certificação e Mas não não tem ter experiência. comprovado a experiência, até porque no dia a dia a experiência realmente ela te dá um know-how muito interessante, né. E aí foi quando surgiu essa oportunidade aí da TOTUS, que daí eu, entrei num processo de seleção da TOTUS. A TOTUS ela estava no momento de transição também para o ágil, isso ajudou. E na época também eles estavam pegando profissionais certificados, todos os Scrum Masters lá, né, deles na época tinham a certificação. Então se eu não tivesse certificação nem teria tido a oportunidade de entrar no processo. Olha só. Foi bem bacana. E daí foi quando eles viram que eu tinha uma grande experiência em projetos, uma grande experiência, inclusive, em liderança de equipe, em tecnologia, e só faltava mesmo uma experiência maior com Scrum, e que eu conhecia, já tinha usado alguma coisa, né, então daí eu consegui a oportunidade. E lá estou até hoje, Bacana. né. O legal é que você juntou, né, a experiência que você já tinha, né, com Isso, uma nova habilidade, uma nova especialização, né, de Scrum, e aí você conseguiu essa oportunidade por conta dessa junção, né, isso que é legal. Você não jogou isso, fora a experiência que você já tinha. exatamente, isso aí Nunca conta se perde, bastante. né, Kátia? É, E você já tinha aplicado algumas coisas, algumas técnicas ágeis, né, no seu dia a dia, sim, e até de modo empírico, né, é mas isso. pelo que eu entendi da tua história, foi a certificação Scrum Master que realmente ali coroou o momento e te qualificou para esse emprego novo, né? Isso, bem isso, me qualificou para eu poder ir para frente, né, que eu pensava: "Ah, ok, eu conheço ali o Scrum, já fiz o curso, mas não tenho a certificação, estou procurando, né, quero me colocar no ágil, quero trabalhar de Scrum Master, e, então tem que ir atrás da certificação, não tem opção", né, eu pensei Enquanto você assim. não tirou a certificação, você chegou a perder, empregos ou oportunidades pelo fato de certificação naquele momento? Sim, eu via que as vagas sempre pediam, né, então por isso que eu pensava, eu disse: "Poxa, então, eu vou tentar tirar e se eu não conseguir, eu acho que eu vou ter que voltar a ser gerente de projetos". Não. Já É, pensou? felizmente consegui a Bacana. certificação. Legal. Mas não é fácil não fazer a prova, E hein. e Só deixa que eu Não, nossa, é os verdade. simulados de vocês também ajudaram demais, né. Eles Legal. dão a barbada. E deixa eu te perguntar, Kátia, quando você
resolveu, né, estudar, aprender um pouco mais, não sei se você consegue lembrar aqui, o que te motivou? Você lembra, assim, o que você estava sentindo na época, o que você achava que não estava legal, você pensou, não, eu preciso fazer um curso, eu preciso tirar uma certificação, você lembra o que foi aquilo que foi o gatilho? Mais a questão de atualização mesmo, né, eu via que a forma de trabalho, né, que eu estava atuando, já não estava mais dentro do que o mercado praticava. Bacana. Então, apesar de eu estar naquela empresa que eu já estava há bastante tempo, e não era assim que eu queria ainda seguir por muito tempo, sabe, eu precisava ir atrás, já há muitos anos eu ouvia falar sobre agilidade, né, e a minha formação de TI, então tenho a graduação, MBA, enfim, então, o que precisa para te sair, para te conseguir, né, entrar no mundo da agilidade, que não é um mundo novo mais, e eu ainda não tinha entrado, né, era o que eu pensava, assim. Bacana. E deixa eu perguntar, depois que você começou, né, você tirou a certificação, entrou na TOTUS como Scrum Master, aí eu imagino que lá foi mais fácil colocar em prática as coisas, né, porque é Sim, uma empresa que já estava é. imerso nisso, né. Isso, e lá foi muito bacana que tudo aquilo que a gente viu na teoria viu na teoria do Scrum, né, eu Olha que consegui legal. exatamente botar, sabe, em prática, porque na época até a TOTS eu comecei lá em Porto Alegre, né, eu hoje não moro mais em Porto Alegre, mas eu já estou na TOTS aqui de São Paulo, mas eu comecei então na época eu morava e fui contratada lá pela TOTS de Porto Alegre. E as equipes que tinham lá, elas já eram exatamente rodavam o Scrum, né, eram não, e são até hoje com o modelo Spotify, daí tinha lá as tribos, as Uhum. squads, os papéis bem definidos, o PO, o Scrum Master, o Dev Team, e aí foi, nossa, né, uma realização, assim, ver que eu ia conseguir fazer rodar isso na prática, né. E aí quando eu comecei me deram 2 squads de cara, e eu: Que "Poxa, bacana. né, Que é será que eu vou prática em dar conta?" sintoma. Aham. "Será que eu vou?" E aí foi, consegui, nossa, apoio lá do meus pares, lá o pessoal que já estava lá há mais tempo de Scrum Master, me ajudou para eu entender ali como é que era o processo deles, né. E foi muito bacana, assim, porque daí eu consegui bem colocar na prática, era muito bacana que daí eu estava com tudo muito fresco, né, como eu daí estudava, estava sempre vendo muito vídeo, participando também na época de meetups desse assunto, então eu tinha todas as informações, realmente eu só precisava botar e trazer isso para o dia a dia. Então foi esse desafio. Legal. Kátia, isso faz eu emendar uma outra pergunta que é muito recorrente para a gente, né? Tem muita gente que pergunta a diferença da gestão tradicional para a gestão ágil. E o bacana é que você vivenciou as duas, né? Você foi É. gerente de projetos tradicional, você viveu ali um tempo da sua carreira dessa forma, e agora você está numa empresa 100% ágil, modelo Spotify, Agile Coach. Conta um pouquinho para a gente a sua visão da diferença. Assim, o que você mais, você como gestora, tem sentido de grandes diferenças? Com certeza você deve ter visto uma grande diferença, né, quando você entrou na Nossa, tela. O que você mais são sentiu? Assim, que você fala, cara, isso aqui é. Ou essas coisas mudaram bastante. a diferença, o único eu até não saberia te dizer, eu acho que né, tem algumas, assim, que eu vejo que são latentes, uma das grandes diferenças para mim é a preocupação com as pessoas, né, o gerenciamento de projeto tradicional, ele se preocupa muito com a entrega, ele tem aquele escopo Uhum. fechado, 6 meses de projeto e faça. Né, não importa qual vai ser a qualidade de vida das pessoas aí nesse momento, ninguém perguntou para aquelas pessoas que vão executar se eles acham que dá para entregar Aham. em 6 meses, né, se eles sabem fazer aquilo. Quem sabe é o E gerente de projetos, né? Ele estima, eu sei que então vai ser em tempo, agora vocês fazem, se viram. exatamente. E aí no ágil não, né, daí é bem a virada mesmo, a gente tem times pequenos, o time ele também é um grande, responsável pela entrega do que acontece, então existe toda uma preocupação, tem uma grande entrega para fazer, o time quebra essa entrega, o time ajuda a gente entender, né, em quanto tempo que a gente consegue entregar. E o processo de melhoria contínua que a gente roda ali, as retrospectivas do Scrum, né, que é sensacional, porque
Não existia isso lá no gerenciamento de projetos waterfall, lá no final do projeto eu fazia uma reunião Lições de lições aprendidas, né? aprendidas. Nossa, pensa, lições aprendidas de um projeto de um Lava a roupa ano. suja. Você não lembra, isso você não lembra, né, o que aconteceu há um ano atrás. Não, e aí se deu coisa errada no meio, continuou errado, né. E aqui não, hoje na TOTS a gente roda aqui sprints de 2, 3 semanas no máximo, então a gente está sempre fazendo aí esse processo. Então, já ali mesmo, se as pessoas estão com alguma dificuldade, ou estão enxergando que alguma coisa não está legal, já trazem, a gente já muda. Então essa preocupação com as pessoas, que faz com que as pessoas também se sintam dono do que eles estão entregando, para mim é uma das grandes diferenças. E Que outras são legal, as cara. pequenas entregas, né, que são as entregas incrementais aí do ágil, que acho que independente daí do framework que a gente use também, é o que faz o total sentido aí, poder rodar aí o as pequenas entregas, ver se o que a gente está entregando está fazendo sentido para o cliente, né, não ficar desenvolvendo lá o elefante e entregar ele lá no final e o cara não queria mais o elefante daquela cor. Bacana. Nossa, muito legal. Tem um lance aqui que eu percebi na tua jornada, Kátia, que foi assim: puxa, eu estava procurando me qualificar, aí você foi lá, tirou a certificação, estudou pra caramba, tal, conseguiu. Aí você foi para uma empresa grande, que já tinha processos maduros, ágeis, rodando, e você se viu pronta para assumir 2, 3, 200 squads aí, numa boa, apesar do Não desafio. tanto. O mais legal que me parece, pelo que você falando, pelo teu entusiasmo, é essa mudança até de mindset que você teve, de: "Puxa, antes eu tinha que ficar rodando lição aprendida, antes eu respondia um cronograma". E agora você parece satisfeita de estar tocando esses projetos ágeis, é como se fosse uma autorrealização, é isso? É isso mesmo. E até eu comentei, né, que lá no gerenciamento de projetos antigo, era muitas coisas que eu não acreditava mais, né, não concordava com a forma que era feita. E agora no ágil a gente vê que não tem esse problema, e aí a gente preza ali pela transparência, né, a gente está sempre, conversando com o time se tem dificuldade, o time mesmo se ajuda, e isso aí a gente vê que as pessoas estão felizes de trabalhar, a gente vê que o cliente está feliz em receber: "Ah, ele recebeu só um MVP em um mês", ok, mas ele já está vendo uma tela, de repente ele vai descobrir que ele não é nada daquilo que ele quer, e eu não perdi tempo desenvolvendo alguma coisa que ele não Uhum, vai usar. Então o perfeito, cliente já fica mais satisfeito também, né, então isso, pra mim, assim, é toda a diferença mesmo. bacana. E você como profissional, como líder, como que você se sentia antes e como que você se sente agora? Você consegue descrever um pouquinho disso? É, antes era muito ruim, né, tinha que fazer uma pressão que não era legal: "Ó galera, o cronograma tá atrasado e a gente precisa lá demonstrar para o cliente, passou 2 meses, o que que vocês vão fazer? Quem vai ficar afim?" Nem perguntava quem pode, né, tô até já virei: Já mandar, "Pessoal, vocês precisam entregar, daqui a um mês isso tem que estar pronto, né, vocês vão ter que ficar fim de semana, vão ter que ficar tempo a mais. A gente não tem orçamento para contratar mais pessoas". E aí não tem como ser feliz, né, tendo que conduzir um projeto, ter uma liderança nesse estilo, né. e agora com ágil. Agora a gente pergunta para as pessoas: "Ó, pessoal, até a gente vai ter que dar uma acelerada aqui, baixar um pouquinho a Não, e produtividade, o o que que vocês bacana, sugerem?", né, a gente e assim, devolve para o time, né. muita gente que está acostumado, está habituado com esse modelo antigo, acha, né, ou não acredita que vai conseguir aumentar a produtividade, que as pessoas realmente vão entregar mais, É. dessa forma mais, como a gente pode dizer, mais solta, né, mais leve. Mas você é uma prova viva aqui, que colocou a gestão ágil. O que você diria? A gente realmente consegue mais produtividade, deixando as pessoas mais livres para escolherem seus prazos, escolherem, ou não? Você acha que, cara, tem que ser do jeito antigo, a gente entregava mais? Não, não, de forma alguma, agora a gente entrega muito mais. E Parece um também, paradoxo, né? né, e inclusive tem, né, a gente está sempre eu hoje no meu papel de Agile Coach, a gente está sempre olhando muito para métrica, olhando muito para número, né. E a gente vê mesmo a diferença, sabe, de evolução, principalmente no que se refere à qualidade, sabe, isso é uma coisa Hum, que eu observo muito, assim. O
que é a qualidade? Eu tenho o mesmo produto hoje que eu tinha há 3 anos atrás, quando não tinha o ágil. A quantidade de chamados de erro que chegava antes e que chega agora, nossa, é muito menor, não se compara. Então isso é uma linha, assim, que o número já mostra para nós, né. Isso é uma entrega com qualidade para o cliente, né. Então, além de volume, acho que entregar a qualidade é uma coisa que é bem importante, né. Hoje, dentro do processo de desenvolvimento ágil, a gente roda, né, a gente tem aqui internamente na TOTOS ali várias etapas que vão garantindo essa qualidade. A gente tem ali práticas de code review, teste unitário, teste integrado, né, faz automação, e aí tem a esteira ali de expedição contínua. Então a gente vai fazer expedição do produto quando ele está com a qualidade para fazer a expedição, né. Legal. E deixa eu perguntar, você começou com a certificação Scrum Master, né? Você se especializou em outras coisas. Hoje, como Agile Coach, com certeza você conhece outros, né? Mas como eu comentei contigo no início da entrevista, tem muita gente que está ouvindo a gente, ou que ouve o nosso podcast, que está iniciando, que quer começar na área, que quer saber por onde começa. Você já deu a dica, né? Você começou com certificação Scrum Master, e é a mesma dica que eu dou para todo mundo: começa por Scrum Master, Acho que porque ainda né. o 80% do mercado, né? 80-20 É. é Scrum, né? Então, você se especializar como Scrum, e o principal papel do Scrum Master, eu acho que é aquilo que mais abre portas, né? Mas o que seriam os outros passos aí que você acha que as pessoas poderiam, que dica que você dá, né, de próximos passos além do Scrum Master para as pessoas estudarem? Hoje acho que o mercado ele está atuando em outros frameworks também, né, além do Scrum, né. Então o Kanban hoje eu vejo que ele é muito importante, dependendo dos times que a gente tem, né, ao invés de rodar Scrum, a gente roda o Kanban. Mas eu vejo, assim, eu, por exemplo, o Kanban, eu só estudei a respeito do Kanban, li, não cheguei ainda a fazer uma certificação Kanban, mas com a bagagem que eu tenho de Scrum, eu consigo rodar perfeitamente. Fui, né, hoje não estou mais como Scrum Master, aliás, eu estou como Agile Coach e eu sou, Scrum Master de uma squad nesse momento, em função de uma redução de equipe aqui que a gente está tendo. E esse time que eu rodo é Kanban, e eu não tenho nenhuma dificuldade em rodar esse time no dia a dia em Bacana, Kanban, em função do conhecimento que eu tenho do ágil, do Scrum, né. Então eu acho que o Scrum para mim também ele é qualquer pessoa que vem me pergunta, né, tem muita gente que está começando aqui na empresa também: sou desenvolvedor, quero trabalhar como agilista, o que que eu faço?". Sempre digo: "Começa com o Scrum", né, porque o Scrum ele vai te dar uma base não só do Scrum, também de todo o ágil, né. Isso ajuda, o Kanban também eu entendo que ele é muito importante, né. E aí tem, a parte de produtos, né, a gente está aí com essa parte que é bem importante também de conhecer produtos, né, a capacitação, a gente tem certificação para Product Owner também, que é uma linha que é um pouquinho diferente, quem gosta mais de estar ali no dia a dia com o cliente. Então acho que esses aí seriam as áreas principais aí para quem está começando. Perfeito. show de Ótimo. bola. E deixa eu perguntar, quais são os próximos desafios que você enxerga aí para sua carreira, Kátia? Para minha carreira, eu agora faz pouco tempo que eu fiz uma certificação do Ágil Escalado, fiz uma certificação do SAFe. Vejo que isso é um desafio, assim, né, de escalar a agilidade, que é uma coisa aí que é o meu próximo desafio, que já está assim, que já chegou a hora também, que eu tô conduzindo ele. E o meu desafio hoje, né, acho que o ágil escalado é uma coisa mais, assim, para a Kátia como profissional daqui a 1 ano, 2. Mas hoje eu como agile coach dos times, o meu desafio ele tá em conseguir ajudar os times que estão abaixo da minha estrutura a fazer entregas com qualidade, a melhorar sua produtividade, a essas pessoas, serem cada vez mais, felizes no trabalhar e ter aquele espírito de time, né, onde todos se ajudam, ter Bacana, transparência. Eu Muito bom. entrei, né, como Scrum Master na TOTS e depois de 1 ano, né, eu fui convidada ali a participar de um processo de seleção para Agile Coach. Então isso é uma coisa que a gente vê que na época não é uma expectativa que eu tinha, não tão rápido, e a gente vê que quando a gente se dedica, né, a gente faz bem o trabalho, o nosso trabalho é visto, né, Quando você então estava fazendo simulado lá para certificação Scrum Master, você nem fazia ideia do que te aguardava, não. né?
Nem Não, imaginava que ia virar Agile Coach 1 ano e meio depois. Parabéns, cara. 1 ano depois, sei lá. Verdade, obrigada. Que bacana. Legal. Hoje no meu dia a dia, né, até para vocês entenderem aqui, eu hoje atuando como Agile Coach, né, o que hoje eu faço? Eu tenho um time aqui, eu tenho alguns produtos aqui na estrutura, e aí cada produto tem algumas squads, e essas squads têm o Scrum Master na frente, né, e hoje eu como Agile Coach, eu sou a pessoa que ajuda esses Scrum Master a botar o ágil dentro dos times, né, fazer com que o ágil que a gente rode aqui nas squads também esteja aderente ao ágil da TOTUS, né, porque aqui a gente está dentro de uma grande empresa que tem um processo estruturado, tem aqui dentro da TOTUS o time de governança ágil na engenharia que faz a estruturação do ágil na TOTUS, então eu tenho essa preocupação em ajudar os times a estarem sempre aderentes ao nosso ágil aqui na TOTUS e também estou sempre olhando aí para os números, para as métricas, para fazer bem isso, que eles sejam mais produtivos, que as pessoas gostem de estar ali fazendo o que estão fazendo, né, e fiquem comprometidas aí Que legal. com as entregas. Tem quantos Scrum Masters aí que você está ajudando na sua estrutura? Comigo hoje são 5. Ó, que legal. É. Ou seja, 5 times, você tem 5 squads aí. Não, cada um tem de 2 a 3 2 squads. ou 3? Ah, então você tem um Isso. monte de Tem, squads. Ah, tem. que legal. É um Sei lá, time bem quanto que dá aí de fazer a conta aqui? Dá umas 15 squads, mais ou menos? eu acho que dá o total de 15, tanto que Olha agora só. uma delas até que é nova, eu peguei ali para apoiar eles ali no Kanban, que é uma squad ali mais de É uma manutenção. estrutura grande já, né, que está na sua É. responsabilidade aí. É uma Olha só que estrutura legal. grande. 15 dá uma média aí de pessoas por time, sei lá, deve ter de 7 a 10. Dá uma Algum média pode de ter 6, 3. 7 por time. Hoje sim a gente tem Umas 100 pessoas, mais ou menos. dá umas 120 pessoas ali, se eu pegar todo o dev team, né, se eu olhar para o Scrum Master, o PO e o pessoal do dev Que team. legal, hein, Kátia? E olha, tudo começou com uma certificação. Olha só que barato, né? Foi de Scrum Master para Agile Coach uns 9 meses, mais ou menos, né? Foi um pouco menos de 1 ano. Foi. Que bacana, cara. Que história legal, Kátia. Bem Eu fico bacana. orgulhoso, viu, de saber que, de alguma forma, né, mesmo que pequena, claro que todo Nossa, mérito é seu, mas a gente conseguiu dar uma ajudinha, né? Muito legal Não, isso. com vale certeza. cada sacrifício. Quando eu recebi o convite de vocês para a gente bater esse papo, eu disse, poxa, que bacana, né? Como eu comentei lá no iniciozinho, né, com o Denis, antes da gente começar aqui, vocês me ajudaram tanto, né? Eu lembro muito, tem vídeos de vocês que eu lembro, acho que até hoje, como é que vocês falavam. E agora, então, vamos retribuir, né? Dizer que realmente deu certo, né? E tá dando certo aí. Que bacana. Legal, Kátia. Show de Obrigado. bola, muito bom, obrigado, cara. Uma última pergunta antes da gente fechar, que muita gente pede pra gente, dica de leitura. Você tem algum livro que você recomendaria pra galera? Você recomenda para quem está começando? Ou algum que você está lendo agora e fala, não, estou estudando, estou nessa linha. Eu até vi que seus próximos desafios estão menos técnicos, né? Mais para questão de pessoas, porque tem muita gente para você lidar, tal. Não sei se é nessa linha que você está estudando. Que dica de livro que você dá aí para quem está nos ouvindo? Olha, eu leio tudo, né? Eu leio muito também com a questão de pessoas, que eu acho que é um desafio grande, né? Além do ágil, aí tu fazer a liderança aí de pessoas. Eu tenho uma relação ali de livros, tem alguns livros bem técnicos também, inclusive agora eu estou lendo um livro bem técnico que é sobre o ágil escalado. Né, que daí Aí é bem técnico mesmo. é um pouco mais evoluído, assim. Mas acho que para quem está começando, o próprio livro ali, o básico do Scrum, né, tem um ali que é o Scrum of Scrum, que ele traz alguns conceitos ali que são bem simples, né, para atuar aí no dia a dia, que é um livro que eu li lá atrás, que é uma capinha amarela, não lembro o nome dele agora. É a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo? Isso, exatamente, Eu gosto muito dele mesmo. Para quem está começando, ele explica tudo, ele tem vários cases. Nossa, a linguagem dele é super simples, ele é bem bacana. Legal, então fica a dica aí, a gente coloca na descrição do episódio para o pessoal ver o livro. Então, obrigado, Kátia, obrigado pelo papo, gostei muito de conhecer muito a sua bom, história. Kátia. Obrigado. Espero que a história inspire outras pessoas, né, quem está nos ouvindo aqui. A Kátia é prova viva de que eu e o Denis, a gente não está mentindo. Quando a gente fala que não, gestão ágil é legal, né? Você pode mudar a sua carreira, você pode crescer na carreira, a gente não está mentindo, né? A Kátia é a prova aqui de que... Uma dúvida rapidinho, Kátia, que eu esqueci de te perguntar.
quanto tempo você levou para a sua preparação para a certificação Scrum Master? Vou tirar a certificação até a certificação com o seu nome, certificado com o seu nome lá. Quanto tempo levou? Eu fiquei ali, no momento que eu baixei a cabeça e me dediquei para estudar a certificação, foi 1 mês, mas eu já estava revendo as aulas ali de vocês, eu só ainda não tinha dito: "Não, agora eu vou estudar e vou marcar a prova", né. Eu fiquei assim, deu um total uns 3 meses ali, eu lembro que eu não estava trabalhando, comecei a olhar as aulas, a ler, a estudar, e aí em 1 mês Sem foi foco, quando eu fiz 1 o mês, um plano. pouquinho menos de Isso. 1 mês. Isso, foi 1 Legal. mês, isso aí. Show de bola. Top, muito bom. Beleza, obrigado, viu, Kátia? Meninos, contem comigo aí se precisarem novamente Valeu. bater mais um papo e desejo Foi, sucesso aí para foi muito vocês legal. e agradeço a vocês aí por me ajudarem aí nesse início de carreira da agilidade, que A foi gente bem que agradece, cara. importante, tá bom? Beleza, obrigado, viu, Kátia? Obrigado, Denis, obrigado a todos que nos ouviram. E a gente encerra por aqui, a gente vai encerrar com aquele bordão nosso de sempre, né? Um Deixa obrigado e comigo seja... então. Opa, vamos Abraço deixar e pra cá. seja ágil. Seja ágil. Até mais, Valeu. pessoal.